Ministério do Turismo e Cimento Nacional apresentam Cine Brasil, Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Cimento Nacional, Apoio Prefeitura Municipal de Macuco, Realização Cinear, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Não sei se é um sonho ou se é um brinquedo, a praça antiga com seus arvoredos, não sei se é um sonho ou se é um brinquedo. Na praça central da cidade, um letreiro destaca Macuco, capital do leite. Uma locomotiva adornando a praça pública enaltece a história e o desenvolvimento do município. Diversas cenas mostram pessoas transitando pelas ruas da cidade. Uma imagem aérea do município revela casas simples em torno de uma praça circular. A câmera se eleva e Macuco diminui gradualmente em meio à paisagem de colinas verdejantes. Nascido aonde? Macuco, Em que ano? 1935. Macuco naquela época João Ferreira. era Macuquim. Já tava. Ali onde era a rodoviária, aquilo ali passava um corguinho que vinha lá de cima, passava por dentro da rua. Então carro de boi, na época que era mais a carro de boi, carroça de burro de carregando leite, é mais que tinha naquela época. Então passava tudo dentro d'água ali. Close na fachada da leiteria cooperativa de Macuco, com fubá, rapadura, Santo Biscácio. feijão, tinha trazia da roça. Essa estação vivia superlotada de mantimento e o trem levando todo dia e não dava conta, né? E hoje está vindo de fora com caminhão, né? Carro de boi acabou, né? Perdeu o valor, não vale mais nada. Hoje só fala em gasolina, caminhão, vamos depressa e volta. Naquele tempo dava cedo, pegava boi de madrugada, com a fresca. Macuco, nessa época, ele ainda estava bem para trás do que está. Walter Louro dos Santos. Por quê? Porque naquela época, muitos bairros ainda nem existiam naquela época. Macuco era uma caixa de fósforo. Dali da entrada ali para cá, só tinha aqui. Aquela rua ali não tinha aquela ponte, não tinha aquela outra lá perto da cooperativa. Quando eu me entendi, quer dizer, que eu saí lá da zona rural, que eu vim para cá, eu já tinha uns 10 anos, quer dizer, não era asfaltada, não era nada, era estrada asfaltada. Maria Dulce Meireles Gonçalves. Tinha a linha do trem, ainda tinha trem, lógico, né, que o trem acabou em 60 e alguma coisa. O trem, olha, o trem tinha o seguinte. A cidade vista de cima, com a câmera se movendo em direção a uma igreja, ilustra a presença do patrimônio religioso na comunidade. Saía daqui 9h15, na época, ia em direção a Niterói. Mas só que a máquina que saía daqui, ele não ia a Niterói, a máquina. Ela ficava em Cordeiro, e a que vinha de Portela, conduzia as classes daqui em direção a Niterói. Muito confortável, né? Mas levava 1 hora daqui em Cordeiro, que é pertinho, que de carro faz em 10 minutos, era 1 hora. Eles abasearam, segundo o que representa, é pelo um passo, né? É pelo um passo que representou aqui na época. E esse passo é chamado Macuco, né? Então, por esse passo, então, segundo foi criada a cidade. A rua movimentada reflete a vida ativa e vibrante de Macuco. Esse Macuquim foi criado pelos escravos. Que os escravos fugiu para Macaé. De Macaé fugiram para o alto, fizeram um túnel lá no barranco lá para esconder do senhor de engenho. Aí de lá, quando o senhor de engenho descobriu que estava lá, e fugiram para Macuco. Então que ali na saída ali, está Macuquim, Vila Sapê.
A estátua de uma vaca ganha foco em close e desfoque. A cena muda para mostrar a fachada imponente da Cooperativa Regional Agropecuária de Macuco. Um peixe dourado dentro de uma caixa acrílica na fonte artificial adorna a tela. As ruas da cidade são mostradas novamente e a estátua do rosto do professor João Brasil é enfocada. Zezé, o cantor, e Gonzaga, o instrumentista, são apresentados enquanto produzem a música que enche a cidade de alegria. Antônio Gonzaga. Antônio, José Carlos Fonseca. Agora, como é que você chama essa cantoria? Lera. 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 Por que Lera? Lera porque tem um desafio e tem a Lera, né? O desafio é um desafiando o outro. É o mesmo que a gente poderia até fazer desafiando uns aos outros, mas a Lera se torna mais gostoso, né? Então se torna a Lera. Eu aprendi com a minha mãe, né? Negócio de Lera que a gente ficava na época do frio, naquele tempo passado, que é a casa de estuque, na hora do frio. Aí ela fazia aquela fogueira no chão, a gente ficava ali em volta da fogueira, comendo batata assada e cantando Lera. Apesar de eu não ser nascido aqui em Macuco, mas vim para cá em 1972. De lá para cá eu fiz amizades, fui arrumando, a cada vez que eu vou passando, cada dia, se envolvendo com as pessoas, para mim se tornou maravilhoso. Um grupo dançando, todos vestindo a camisa da Associação da Capoeira Macuco Elite de Bumba, mostra a vitalidade da cultura e tradição local. A Associação de Capoeira é fundada no dia 1º de 3 de 2009, tá? E já estamos na capoeira há 27 anos, no qual eu sou presidente, meu irmão... Mestre Falcão. Meu irmão fundador, o presidente, o mestre Kiko Tesoureiro e os associados fazem parte dela aí. Quem são os mestres? Eu, mestre Falcão, o mestre Mauro, o mestre Kiko e o meu mestre formador, que é o mestre Rolha. A Associação de Capoeira, ela agrega essas culturas, né, do mineiro pau, jongo, capoeira, o samba, e isso a gente consegue atrair um pouco o jovem e resgatando a tradição, né, dessas culturas aí. E a folia? Essa aí, desde que eu me entendo por gente, as folias eram muito ativas na cidade, que meu pai também gostava, vem meus netos gostando também, participando também, então era muito. É que tinha as festas de reis, além da de Macuco, tinha as festas de reis. Em um close, vemos um altar com muitos santos e terços. Era mestre de folia. Então eu não cheguei a ser, no caso, tive folia de brincadeira, de bater na lata. Isso aí a gente fazia. Manuel Roberto, Nequinho. Isso aí ficou a cargo de um tio. Né? A herança que a minha família tinha de folia foi entregue a tio Zico. Ele foi mestre de folia. A minha, por exemplo, porque a folia tem que ter o nome de estrela. Porque os Três Reinos fez era o quê? Bandeiras dos foliões, adornadas com fitas azuis, imagens sacras, estrelas e flores, enfeitam a sala. Porque qual que é a estrela da luz do dia? A estrela d'alva. A festa sempre teve. A festa de São João sempre teve. Sempre teve. A festa de São João, na época, era diferente. Quadrilha. Tinha quadrilha, fogueira. A gente ficava, a mulher ficava sentada assando batata na fogueira a noite toda. Mas tinha algum baile por aí em volta e tal, algum forrozinho, essa coisa tinha. Mas a festa mesmo falada é 24 de junho, que é a festa de Macuco, né? Hoje temos mais festas. Temos, além da festa de Macuco, temos os carnavais, que são muito bons também. Temos a festa do Rural Parque, excelente as festas do Rural Parque. Temos os encontros da Folia de Reis, que é muito famoso, sabe, dá muita gente. Banda de música? Olha, vou te falar com você. Todo mundo sabe, é marcante, a Sociedade Musical São João Batista. Luíde de Castro. Acompanha os festejos de Macuco, já concorreram até, pelo que eu me lembro no passado, de alguns concursos, né? Venceram vários. E hoje permanece, se mantém, está vivo até hoje. Eu acho muito bonito.
É uma das melhores bandas. Esses dias teve uma procissão tradicional luminosa em Santa Rita, quem toca é a banda de Macuco. Outra cidade não consegue ter o brilho que a São João Batista tem, a nossa banda. Não consegue. É porque Macuco tem essa questão, Macuco tem... a questão de pele de Macuco não é a raça do povo, não é a raça, a cor, não. Macuco é um povo muito raçudo, rapaz. Macuco é um povo feliz. A saudade que eu tenho é da banda antiga, que fazia retreta de 15 em 15 dias. A gente vinha para a rua para assistir a retreta. O pessoal vinha para a praça, dançava na praça. A Praça de Macuco, onde hoje tem o quê? Tem um coretozinho, tem um quiosque, aquilo ali tem um parquinho, era de chão. Eu era muito novinha, mas a gente já dançava as retretas de domingo no chão, em volta do coreto. Uma locomotiva instalada na praça pública exalta a história ferroviária de Macuco. A cidade é novamente retratada em uma cena aérea, com casas e prédios se tornando pequenos em meio à vasta área verde circundante. Em primeiro plano e em desfoque, a banda toca instrumentos de sopro, preenchendo a cidade com música e alegria. O regente, à frente, comanda violinos e saxofones. A fazenda hoje, Fazenda Val de Palmas, hoje ela tem... Cenas aéreas da fazenda com gado, estaleiro, construções em ruínas e casarões. Assim, lajes onde o café fazia uma secagem do café, e tem também muitas ruínas ali onde tinha a antiga fábrica de laticínios, né? São construções bem antigas, né? Da 1900, 1926. E assim, então, muita coisa está de pé até hoje. A gente está preservando isso, a gente quer preservar isso. Eu sei que tinha uma proprietária, filha única herdeira, eles eram naturais de Nova Friburgo. E, na época, o Paulino José Soares, conhecido como Conselheiro Paulino, que tem um bairro até em Nova Friburgo, né? Ele se casou com essa única herdeira. E aí, ele se tornou um dos maiores fazendeiros da região. Ele é natural lá pelo que eu estudei, ele é natural de Itaboraí. Então ele tinha terras que vinham emendando, vinham até Macuco, até Valão do Barro. Olha, ser de Macuco é ser sangue quente, é ser exigente, é querer fazer a coisa certa, é querer saber ajudar o próximo. Eu tive sorte de ter nascido em Macuco, senão eu ia mudar para cá. O Macuco me deu tudo que eu sonhava. Eu não precisei sair de Macuco para sonhar tudo isso que eu faço, tudo isso que eu sou e para ter o que eu conquistei. É Macuco. Então Macuco é o meu berço. Não pretendo sair de Macuco para nada. É o seguinte, quando a gente viu uma foto agora, acho que 80 anos da cooperativa, a gente imaginava como os caras começaram. Eu comprei leite na vasilha, na leiteira. Era uma torneira que você comprava o leite. Aí hoje você vai no mercado, o leite está tudo na prateleira. Aqui a questão é a seguinte, Cantagalo era a cidade de Euclides da Cunha, era a cidade tradicional e a gente não tinha brigas para ganhar uma cidade. Agora, o maior polo cimenteiro hoje, no das Américas, é Macuco. E a cooperativa de leite é Macuco, rapaz. Macuco é uma potência. Os créditos surgem na tela. Direção: Inácio Neves, Rafael Chaves. Câmera: Inácio Neves, Pedro Vasconcelos. Assistente de câmera: Rafaela Teodoro. Edição: Rafael Chaves. Produção: Rangel Moreira.